Olá, olá, olá pessoal, tudo bem aí com vocês? Tudo lindo comigo? Vamos começar aí com o nosso curso. Esse é o módulo 1, né? A gente vai começar a ver aí os fundamentos básicos de desenho artístico e eu aconselho que vocês, eu vou mostrar para vocês o curso aqui em algumas aulas, eu vou mostrar num software, né? Que é o Sketchbook Pro, que é um software que ele simula as ferramentas tradicionais, mas eu aconselho que vocês façam aí os exercícios todos no papel, sabe? Com os materiais que eu mostrei, usem muito papel. Na verdade, usem uma folha bastante, entendeu? Então assim, ocupem bastante a folha, desenhem na frente, atrás, treinem muito na mesma folha. Não vamos ficar usando muita folha também não. Quanto mais folha a gente usar, mais árvore vão ter que derrubar para fazer mais folha. Então, treinem bastante, mas usem muito assim papel. Tentem não usar o software, mesmo que você tenha alguma familiaridade, já alguma habilidade com desenho digital aí, com as ferramentas digitais. Procura fazer os exercícios no papel, procura sentir ali o grafite mesmo, porque eu tenho certeza que vai ajudar vocês demais. Beleza? Bom, vamos para o que interessa. Nessa primeira aula, a gente vai falar sobre forma e traço, né? Na verdade, na minha opinião, assim, são as duas coisas principais, assim, são os dois princípios mais básicos que a gente tem que ter primeiro na cabeça para poder começar a desenhar. Primeira coisa é a forma, é a gente entender o formato de cada coisa. Quando a gente começa a assimilar isso, vocês vão ver aí que é a mesma coisa de aprender a ler. Quando a gente assimila a forma de cada coisa, a gente acaba percebendo que desenhar aquilo, ou desenhar qualquer objeto que a gente vê, qualquer pessoa, qualquer paisagem, enfim, tudo que a gente desenhar, a gente vai perceber que não é tão difícil quanto parecia. Na verdade, tudo está no jeito de entender e de compreender as formas daquele objeto, certo? Vou dar um exemplo aqui. A gente tem aqui um avião. Opa, deixa eu voltar. A gente tem aqui um avião, um carro e alguns prédios, né? Tudo que vemos tem como forma figuras geométricas. Às vezes a gente olha na rua e fala, pô, queria desenhar um carro, né? A gente que gosta de desenhar, queria aprender a desenhar um carro, queria aprender a desenhar uma paisagem urbana, ou desenhar um avião, ou qualquer outra coisa. Esses daqui são só exemplos. Então, pra vocês terem uma ideia, tudo são formas geométricas. A gente tem que encontrar essas formas aqui. Com o tempo, no começo, claro, a gente vai fazer essas formas por cima mesmo, mas com o tempo isso vai estar tão fixo na nossa mente, na nossa cabeça, que a gente vai conseguir encontrar essas formas aqui com linhas imaginárias. Só de olhar a gente vai perceber o que é o que, né? Para poder depois desenhar e colocar no papel. Então a gente vê aqui basicamente retângulos e quadrados, círculos e ovais, né? Elipses e triângulos, cones e triângulos, né? Basicamente é o que a gente vê em qualquer objeto. Então a gente tem aqui retângulos, círculos, a gente tem aqui retângulos e círculos, a gente tem aqui retângulos, círculos e triângulos. Bem tranquilo assim, não tem muito segredo. Isso a gente vê desde objetos mais simples, a gente está percebendo aqui os círculos, os elipses, né? Os ovais, círculos, elipses, nada muito complicado, até obras mais trabalhadas e detalhadas. Exatamente o mesmo processo. Então a gente tem que entender primeiro para depois começar a assimilar a forma de cada coisa. Então se a gente der uma olhada aqui, a gente tem um monte de triângulozinhos aqui nas árvores, né? Um triângulo na árvore, depois tem um triângulo aqui nessa parte da montanha. Na verdade, outro triângulo aqui nessa montanha maior. Então, para a gente entender o desenho, a gente precisa conhecer essas formas. Na verdade, esse é o objetivo dessa primeira aula aqui. A gente conseguir entender a forma de cada coisa. Vocês já devem ter visto muito esse tipo de desenho. Quando vocês olham aí em vídeos ou vê alguém ao vivo desenhando, a gente começa eles por formas simples. Então, aqui já dá para perceber que a gente tem exatamente essas formas. Então são círculos para fazer a cabeça, né, ou ovais, formas mais arredondadas ou mais quadradas para fazer
o tronco, as pernas, tudo, ó, o pé, tá vendo? O triângulo, tudo a gente simula antes com formas. Assim fica muito mais fácil de desenhar qualquer coisa, ao invés de começar o desenho já querendo começar do final, né, que a gente fala, que é começar o desenho já fazendo ele detalhado, começar pelos detalhes. E não é isso, tem que começar primeiro mesmo pelas formas. É assim que a gente vai entender melhor esse desenho. E aí a gente vai perder o medo, na verdade, de desenhar qualquer tipo de coisa. Então, só para começar, dá uma parada aí onde vocês estão, dá uma rodada aí na cadeira e começa a perceber as formas que tem em volta da casa aí, né? Perceber as figuras geométricas que formam os objetos da casa. Ó, se a gente der uma olhada em tudo em volta, a gente tem aí triângulos, círculos, retângulos, retângulos. Não tem segredo para desenhar qualquer tipo de coisa. Então essa é a primeira coisa que vai abrir nossa mente, vai expandir aí nossos horizontes com relação ao desenho. Essa é a primeira parte dessa primeira aula. Não tenham medo de desenhar nada. Não digo que vocês não conseguem desenhar nada, porque conseguem. Tudo vem de formas básicas, formas geométricas básicas. A gente só tem que assimilar isso. E quando olhar, agora esse é o primeiro treino de vocês aí. Olhem em volta, quando vocês passearem aí, estiverem andando de carro, de ônibus, de trem, quando forem viajar para a praia, para as montanhas, enfim. Comecem a entender, olhar em volta e entender a forma de cada coisa. Do que forma é mais parecida com aquele objeto, com aquela região que a gente está olhando. Certo? Esse é o primeiro treino. Então, treinar mesmo sem o lápis. Para ficar mais fácil de assimilar, uma coisa que é legal de fazer é pegar revistas. Tanto revistas de arquitetura, como a gente está vendo aqui, como qualquer tipo de revista, com pessoas, enfim. E colocar um papel vegetal por cima, aqueles papéis mais transparentes, uma folha mais transparente, e com uma caneta entender a forma de cada coisa. Mais ou menos como foi feito aqui, ó. Cadê? Mais ou menos como foi feito aqui, né? Desenhar por cima dessas formas. Só para entender mesmo, sabe? Para ficar mais fácil de assimilar. Esse é um bom treino para poder guardar isso na cabeça. Feito isso, a gente vai para uma segunda etapa aí, que é a segunda coisa das mais importantes aí, que é o traço. O traço vocês já devem ter percebido aí, e já devem ter ouvido falar com certeza. Alguém, quando elogia um desenho de outra pessoa, normalmente fala assim, pô, gostei do traço dessa pessoa. Essa pessoa tem um traço legal, né? A gente vê muito isso em quadrinhos, em tatuagem também. O traço é muito importante, na verdade é o mais importante. E é o mais, como é que eu vou dizer? É o mais trabalhoso de conseguir, né? É o que mais necessita de treino, de prática mesmo. E, na verdade, acho que é o treino mais chatinho, assim, vai, entre aspas, de se fazer. O que diferencia um bom desenhista de alguém que só gosta de desenho é exatamente o traço, né? O pessoal copia desenho, tem gente que tem essa facilidade de copiar ou de desenhar mesmo, mas acaba desenhando, mas quando a gente compara os desenhos com alguém que tem a técnica do traço, que trabalhou o traço, que estudou bastante o traço, com certeza isso muda muito. A gente consegue ver a diferença de quem gosta de desenhar e de quem desenha. O traço mostra a personalidade, a técnica e o estilo do desenhista. Eu peguei um desenhista de um dos caras que para mim é o maior de todos, assim, um dos maiores, que é o Glen Keane, um desenhista da Disney, né? Fez a Ariel, fez o Tarzan, fez a Rapunzel, enfim. Ele é um exemplo disso, assim, de que o traço, de personalidade no traço. Eu consigo olhar para um desenho do Glen Keane, mesmo sem ter a assinatura dele, e saber que é dele. É difícil chegar nesse estágio, a gente tem que trabalhar muito, tem que suar mesmo, porque para chegar nesse nível, assim, de conseguir com que vejam o nosso desenho e mesmo sem assinatura, falar, ó, eu conheço esse cara, eu conheço esse desenhista.
Esse é o ponto, na verdade, que a gente tem que chegar, né? E é talvez a hora mais gratificante, assim, quando a gente consegue atingir esse nível de personalidade no traço. Ter o traço firme é a principal e mais importante qualidade do desenhista. Esse é um exemplo que eu fiz aqui. Na verdade, isso aqui já foi uma pintura digital, não é muito que a gente vai ver nesse curso, mas essa parte aqui principalmente. Então esse desenho não foi feito no computador, a pintura sim, mas o desenho foi feito no traço, né? Com nanquim, e essa é a ideia. Esse traço tem que ser firme o suficiente. Aqui foi o esboço, feito com lápis HB, né? Na verdade, a gente vê os rabiscos aqui, a gente vai ver mais sobre isso. Mas depois tem a finalização aqui com o 6B, e aí sim eu passei o nanquim. Na verdade, essa parte a gente vê no módulo 2 do curso. Mas para essa parte ficar boa, a gente tem que treinar muito o traço, senão a gente não vai conseguir fazer isso aqui. Esse é o treino, né? Primeiro treino aí para conseguir fazer e treinar o nosso traço. Vou mostrar aqui para vocês. Bom, como eu disse, eu vou usar um software aqui que simula mais ou menos o papel, mas é importante e é essencial, na verdade, imprescindível que vocês usem aí o papel e o lápis. A gente vai começar com o lápis HB. Eu tenho aqui uns lapisinhos para simular. Esse lápis HB, por que a gente usa esses lápis? A gente tem algumas divisões aí nas porosidades do grafite, na verdade, né? A primeira, quanto menor o número desse lápis, a gente tem aí o lápis HB, aí depois tem o B, 2B, 3B, 4B, 5B e 6B. Quanto menor o número, mais duro é o grafite. Quanto maior o número, mais poroso é esse grafite, né? E aí, consecutivamente, quanto mais poroso, mais grafite ele solta no papel e fica mais escuro. Por isso que a gente usa o 6B para sombrear, para finalizar o desenho, e o HB para traçar. Isso tem muito a ver com a borracha. Vocês podem testar aí no papel. Quando a gente desenha com o HB, o traço é bem fininho, bem claro. A gente consegue fazer isso. E é muito mais fácil de apagar. Claro que no software, né, que eu estou usando aqui, eu vou conseguir apagar de qualquer jeito. Mas no papel vocês vão ver que tem essa diferença entre os dois lápis. Então, o HB é assim. O 6B, ele é um pouco mais grosso. E, consecutivamente, ele fica um pouco mais escuro. Então, quanto mais a gente apertar a mão no 6B, no papel, né, usando o 6B, mais escuro ele vai ficar e mais difícil vai ser de apagar. Ao invés de apagar, a gente vai borrar esse desenho. Por isso que é muito importante usar esses dois lápis. Com o tempo, né, mais para frente, aí, daqui uns anos, depois de muito treino, a gente vai ter o controle exato do peso da mão. A gente vai treinar isso depois que entrar no lápis 6B. Por enquanto a gente não vai usar. Mas a gente vai treinar esse peso da mão também para conseguir trabalhar nas tonalidades do grafite. Por enquanto a gente vai usar só o lápis HB ou o lápis número 2, que são os mais fraquinhos aí, né? Para poder fazer os esboços, para poder desenhar. Certo? Primeiro treino é esse. Falando do traço, o que muita gente, quando está começando a desenhar, mesmo que desenhe bem, mesmo que o resultado fique legal, a gente desenha muito assim, ó, vai fazer um traço, e aí faz aquele traço assim. A gente chama de traço peludo, ou de desenhar com soquinhos, né? A gente começa a dar soquinhos assim para fazer o desenho. Isso é um pecado, né? Isso é como eu estava dizendo ali na aula, que é o traço de quem gosta de desenhar e não de quem desenha. A ideia é que a gente faça esse mesmo traço de uma vez só. A gente tenha firmeza na mão suficiente para fazer esse traço sem dar esses soquinhos. Então, por isso que é tão importante treinar o traço, para a gente conseguir fazer os contornos aí de uma vez só.
essa tremidinha também. Claro que no papel vocês vão perceber que é muito com menos frequência, na verdade, né? A gente treme muito menos usando o papel do que aqui no software, que a gente tem muito mais firmeza mesmo, muito mais é muito mais fácil desenhar no papel do que aqui. Então essas tremidinhas aqui acontecem no software. Mas vamos lá. A ideia inicial, então, esse primeiro treino que eu peço para vocês aí, que com certeza é o treino mais chato de todo o curso, por consequência é o treino mais essencial de todo o curso. Se a gente não fizer agora, com certeza vai fazer falta daqui a uns anos aí. Então vamos começar com ele. Qual que é a ideia? Que vocês façam aí quadradinhos nas folhas. Pega uma folha de sulfite aí e faz alguns quadradinhos. Tenta ocupar a folha toda com retângulos assim, né? Dentro desses retângulos, a gente vai trabalhar um pouco o traço. A ideia aqui é que a gente consiga fazer traços retos, tá vendo? Ó, isso aqui é um erro, não é para fazer desse jeito. É para fazer ele o mais reto possível e tentar fazer isso, ó. Tremeu? Volta, faz de novo. Tentar fazer o mais reto possível e tentar manter a mesma distância entre um e outro com o lápis HB. O detalhe aqui é tentar manter um traço só, né? Tá vendo? Ó? Tremeu, apaga. Eu vou tentar não usar o Ctrl Z para parecer mais que eu estou usando o papel também, para chegar mais perto aí do que vocês estão fazendo, tá? Então, errou, apaga e tenta fazer o mais reto possível. Isso é só um treino, não precisa sair perfeitinho. Tá? Qual que é a ideia aqui? Qual que é a ideia principal? É que vocês não façam isso aqui, ó. Assim é mais fácil, mas assim fica melhor. Então a ideia é que vocês façam o desenho, o traço de uma vez só. Tá? Então fazer assim nesse quadradinho, aí nesse outro, fazer na horizontal. Não tem problema se ultrapassar a linha do retângulo aqui. Isso é só um exercício mesmo, um treino, né? Depois a gente vai fazer na diagonal. Tentar fazer reto com um traço só. Depois na diagonal ao contrário. Para o outro lado. Depois a gente faz curva. Tentar manter o mesmo traço, tentar não tremer também. Como eu disse, essa tremida aqui é mais da mesinha que eu estou usando aqui, do software. No papel é muito mais difícil disso acontecer. Ou é mais fácil de evitar que isso aconteça, né? Então, curvas. Faz muito isso. Gente, é importantíssimo. Vocês vão ver que, apesar de chato, às vezes, de maçante, vocês vão ver que o terceira repetição que vocês fizerem, quarta repetição, já vai estar muito melhor que a primeira. Vocês vão ver que tem uma evolução. Esse treino aqui é fácil de perceber a evolução. Até hoje eu faço isso. Às vezes eu estou no telefone, por exemplo, e tem aquele bloquinho de anotações, e eu estou no bloquinho lá fazendo riscos, para poder treinar mesmo, para deixar minha mão cada vez mais firme. Certo? Por que é importante fazer em todas as direções? Claro que quando a gente estiver desenhando no papel, a gente pode virar a folha, né? Eu tenho mais facilidade, por exemplo, de fazer a linha horizontal do que fazer a vertical retinha. E aí eu viro a folha, lógico. Mas às vezes a gente tem que desenhar numa parede ou desenhar numa tela, né? Desenhar em outros lugares que a gente não tem essa possibilidade de rodar.
Então, por isso que é importante treinar todas as direções, porque uma hora ou outra a gente vai precisar desenhar em outras direções. Esse é o primeiro treino dessa primeira aula aí. Na verdade, tem uma segunda parte dessa primeira aula que a gente já vai ver o 6B e vai entrar em luz e sombra, mas por enquanto é importante que vocês façam primeiro esse treino antes de entrar na próxima aula, certo? Como mostra aqui, treinem traços em diferentes direções, horizontais, verticais, diagonais, curvas, etc. Façam muito isso, muito, muito. Vocês vão ver que na hora que precisar fazer, por exemplo, cabelo, esse exercício vai ser totalmente explorado quando a gente precisar desenhar o cabelo, quando a gente precisar desenhar olhos, cílios, sobrancelha, isso falando de rosto, né? Mas quando a gente vai falar de objetos, de animais para fazer pelo, enfim, é exatamente esse exercício que vai ser exigido, né? Vai ser essa técnica que vai ser exigida na hora de desenhar esse tipo de coisa, certo? Então é importante lembrar que aquele que tiver o melhor traço será o melhor desenhista. Então tem que treinar muito, muito, muito. Olha aqui o que eu disse do cabelo, ó. É exatamente isso. A gente vai fazer traços, né? E esses traços têm que estar muito firmes. Aqui são os pelos. A gente tem que ter muita firmeza no traço para conseguir chegar nesse resultado. Ok? Recapitulando aqui, 2 treinos principais. Primeiro, olhar, observar as formas de tudo que tem à nossa volta, né? Na rua, na chuva, na fazenda, em qualquer lugar aí que a gente estiver, observar as formas. E depois disso, treinar esse traço. Pega um caderno de desenho aí, pega algumas folhas, pega um bloquinho, qualquer coisa e treina muito, começa a rabiscar e fazer esses tracinhos, tentar manter uma continuidade no traço, sem fazer ele em soquinhos e tentar mudar de direção aí, sempre com um lápis claro, ou HB ou número 2, certo? Para quem não tem o 6B, já tenta comprar aí um lápis 6B, facinho, qualquer papelaria tem, porque na próxima aula a gente já vai começar a usar ele, já vai começar a trabalhar com luz e sombra, ok? Lembre-se, eu vou bater muito nessa tecla de treinar, ok? Então é isso, gente. Valeu, espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente se vê na próxima aula. Cada vez mais vai ficar, ao mesmo tempo que vai ficar mais difícil, né? Mais desafiador, na verdade, o nosso curso, vai ficar muito mais divertido também. Ok? Mais uma vez, treinem bastante e a gente se vê na próxima aula. Ok? É isso aí, minha gente. Muito obrigado, fiquem com Deus e aquele abraço.